Então vamos nós. Hoje eu vou ficar sem áudio na gravação, ficar sem imagem na gravação, porque meu computador não dá conta de fazer o Meet e gravar com muita informação ao mesmo tempo. Então vamos nós. O que foi que vocês ficaram de fazer de atividade para essa semana? Tinha o estressado C também ou não? O A e o B, né? O C é para semana que vem. Tá, mas aí tinha calculadora, carro, relógio, Tamagotchi, que era... Não, calculadora não, né? Do passado. Tá. Grafite e motoca também. Um era opcional. Qual era opcional? Motoca. Aí tinha bodega, pula-pula e lapiseira, não é isso? Pula-pula não tinha como opcional, não? Ah, para semana que vem, tá certo. Ok. Tá, Então, assim, a aula de hoje eu deixo livre para vocês fazerem comigo, a gente fazer juntos o que vocês tiveram com mais dificuldade, ou rever, ou querer que eu faça, ou olhe os códigos que vocês mandaram para o Moodle para ver se está certo, tirar dúvida. Então, assim, eu fico à disposição. Vocês querem começar com o quê? O que é que teve conceitualmente de mais complicado, o que vocês querem rever, como é? Grafite. A gente fez a motoca em sala, não foi? Tá. O que é a parte mais complicada do grafite? Só escrever? Ah, porque escrever é a parte mais difícil, né? Mas conceitualmente inserir o grafite, remover o grafite foi, ou essa parte também está confusa? O fluxo de botar o grafite na lapiseira, tirar o grafite. Escrever é uma parte. Ah, escrever é difícil mesmo. Daí a gente pode chegar no escrever já já. Mas assim, por que que nem sempre o que é fácil para mim é fácil para vocês. E às vezes a gente faz aquela explicação, por exemplo, eu expliquei com a motoca, colocando a criança dentro da moto, tirando a criança da moto, mas nem sempre fica compreensível o que é para fazer. Então vocês conseguiram rodar, vamos lá, primeiro. Vocês fizeram do jeito certo, que era fazendo um pouquinho e testando na main, ou por tentar fazer tudo do mesmo jeito, tudo ao mesmo tempo e deu 1 milhão de erros. Aos pouquinhos, né? Então, se fizeram aos pouquinhos, já passaram no primeiro teste de validação. Né? Ah, professor, eu fiz certo. Comecei certo, pelo menos. Então, eu vou começar aqui com vocês. Então, eu vou começar do zero, tá? Oi. Claro. Há dois modos de sinalizamento. Isso e dois pontos. Tá. Eu não sabia, tipo assim, qual situação usar cada e por que eu deveria usar mais um que o outro. Tá. Então, vamos começar com construtores. S05, na verdade estamos na semana 6, né? S06, revisão. É uma pergunta muito boa e eu acho que ela cabe bem agora nesse momento. Vamos entender mais do modo de construção e do tempo de vida, tá? Tá pequenininho, mas eu vou tentar deixar o maior possível para a gente conseguir enxergar bem. Pronto. É ruim pequenininho, né? Eu estou mexendo numa caixa empacotada, mas vamos lá. Include... Vamos entender aqui qual é a ideia. Se eu tenho um objeto, eu vou criar aqui no struct. Struct, um carro tem motor, uma pessoa tem cérebro. Ok, cérebro. Uma pessoa tem cérebro. O que é que tem no cérebro? No cérebro tem... Vamos dizer que o cérebro ele é inicializado com 2 parâmetros. Uma quantidade lógica e um nível de criatividade. Só para simplificar, tá? Criatividade. Então, o cérebro ele trabalha com 2 parâmetros, lógica e criatividade. E aí eu posso ter um construtor de cérebro
que vai precisar desses dois parâmetros. Cérebro vai precisar de int lógica e int criatividade. Vamos agora entender isso daqui. Quando eu entro nos parênteses, tá vendo aqui esses parênteses? Se eu entrar nos parênteses, todos os atributos já vão ter sido criados com seus valores default. Isso é importante. Então, a partir do momento que eu caí dentro dos parênteses, esses caras já foram criados, eles já foram inicializados. E o que eu posso fazer é mudar o valor deles, mas eles já foram inicializados. Então, se eu tentar imprimir qual o valor de lógica e de criatividade na linha 9, eu vou ter quais valores? 0, 0, que são os valores padrão para a lógica e a criatividade. Outra coisa, imagina aqui que eu tenho aqui string nome. Aqui dentro eu não posso invocar construtores. Eu não posso fazer assim. Nome vai receber cérebro. Isso daqui é um construtor. Aqui dentro eu não posso invocar construtores. Aqui dentro eu posso fazer atribuições. Por exemplo, nome recebe cérebro. Nome já foi inicializado com o valor default e aqui dentro eu pego e substituo o valor dele. Para que serve esse dois pontos bem aqui? O dois pontos serve quando, ao invés de fazer a atribuição, eu quero invocar construtores. E aí ele funcionaria da seguinte forma. Nesses dois pontos, eu posso fazer a inicialização das minhas variáveis via construtor. Então, por exemplo, eu posso dizer que lógica atributo vai ser inicializado com lógica parâmetro. Posso dizer que criatividade atributo vai ser inicializado com criatividade parâmetro. E eu posso dizer que o nome, já que eu posso passar qualquer construtor, ele vai receber 10 vezes o caractere Z. Então, a pessoa, quando é criada, está dormindo. Zezinho, tá? O cérebro ele começa a adormecer. Isso daqui é um construtor que funciona com qualquer tipo de container, string, vector. Eu passo a quantidade de elementos e o elemento default. Então, o nome vai ser inicializado com 10 caracteres Z. Eu só consigo fazer isso porque eu estou no processo na parte da inicialização. Tá vendo aqui os dois pontinhos? 2 pontos e aí os atributos inicializados. Eu posso inicializar aqui dentro? Posso, mas lembrando, aqui dentro eu não posso usar construtores. Eu só posso fazer atribuições. Eu posso substituir os objetos que já foram criados por default. Às vezes eu sou obrigado a utilizar a lista de inicialização. Por exemplo, faz de conta que agora eu vou criar um bebê. Então, struct bebê. O meu bebê tem um cérebro. Cérebro, cérebro. Agora eu vou fazer o construtor de bebê. Se eu não fizer assim, se eu tentar fazer do jeito que a gente fazia antes, e tentar criar o meu cérebro bem aqui, ó, tá vendo? Cérebro recebe cérebro, lógica e criatividade. Se eu tentar rodar esse código, ele vai me dar um erro. Ei, eu não sei construir um cérebro default. Olha o que, é que ele está dizendo. Lembra que quando ele entra dentro das chaves, ele já criou todos os atributos como default? Só que existe como criar um cérebro sem nenhum parâmetro? Olha para cá. Não, todos os cérebros precisam obrigatoriamente de 2 parâmetros. Então ele nem vai compilar isso daqui porque ele não sabe criar um cérebro default. Aqui, nesse caso, você seria obrigado a criar ele aqui dentro. Ou então você criaria uma forma de fazer um cérebro default. E agora aqui dentro, quando o bebê é criado, ele não está carregando, travou aqui. Vai. É tua.
Você é o responsável pela conexão. Tá, ok. Ainda bem que eu tô olhando. Então, na hora que a gente tenta criar um bebê, ele consegue criar um cérebro default, porque ele sabe como criar. Eu tenho uma versão sem parâmetros, e aqui embaixo ele caiu de novo. Tu tá no Wi-Fi ou no cabeado? Por que não tá no cabeado? Alguém arrancou o Tá cabo? no cabeado. Tu ajeitaste o teu OBS para gravar o áudio direito ou não mexeste mais desde aquela época? Miserável. É porque vai ficar ruim assim, né? Porque Eu tudo que. vou conectar no do Josias. Tu tem Wi-Fi? Mas só estou aqui, gente. Ah, tu puxou de cabo e tá roteando pelo notebook, é assim? E tem isso agora? Nunca vi não, mas legal. Tu vai conectar no computador dele? Muda todo dia. É porque todo dia tem que pagar, porque senão não tem acesso, né? Isso vai acabar. Eu comprei o conector. Acontece que eu saí, eu vim para Quixadá antes dele chegar na minha casa. Ai, Pai do céu. Não, mas a gente está no lucro. Que projetor a gente tem? Vocês estão tendo aula que o professor está sem projetor ou não? Aula de quê? Arquitetura com formação. Ah! E como é que vocês estão fazendo lá no Velho Pincel? É dele. Não, mas não tem que imagina levar isso. Que foi barra da Shopee. Deu certo, não. E funciona? É muito ruim, cara, ficar aí. Café ruim. Também tá com a tela tudo maiúsculo. Como é que quer passar assim, você tá botando a aula, né? Tem nada, não. Você tá no fundo agora, né? Ok, então vamos voltar aqui. Entenderam para que servem os dois pontos? Os dois pontos servem para eu criar os atributos antes de criar o objeto, porque essa é a lógica. Por que você não tem esse problema em Java, JavaScript, Python? Porque aqui no C++ a gente tem uma mistura de coisas que são estáticas, tá vendo? O cérebro é estático, não é ponteiro, não é new, não é nada. Com coisas que são dinâmicas. Em qualquer outra linguagem, tudo é ponteiro, tudo é dinâmico, tudo é new, tudo. Então você tem que criar manualmente, por exemplo, se eu tivesse em Java, eu teria que criar cérebro, recebe, new cérebro. Então, como tudo é manual, tudo é dinâmico, tudo é criado via new, você acaba não tendo esse problema da mistura de coisas que são criadas em tempo de compilação e coisas que são criadas em tempo de execução. Você só tem esse problema quando você precisa de alto desempenho. Então, quando você precisa de alto desempenho, você tenta colocar o máximo de coisas em tempo de compilação, porque aí o compilador ele é capaz de alocar os espaços certinhos de memória, o tanto que ele vai dedicar para cada variável, isso otimiza as coisas. Então, acho que agora melhorou, né? Tá? Eu não teria esse problema se isso daqui fosse um ponteiro, né? Porque eu poderia criar ele aqui dentro. Cérebro recebe new cérebro, lógica e criatividade. Como é em todas as linguagens. Tudo é dinâmico. Java, tudo é dinâmico. Python, tudo é dinâmico. JavaScript, tudo é dinâmico. Para você fugir desse esquema de tudo é dinâmico para uma linguagem de alto desempenho, como Rust, aí precisa de um conceito de posse de variável, e é um conceito muito mais denso, complicado, onde aquele bloco de alocação que foi criado ali, você tem que controlar quem é o dono daquilo ali.
Então, toda vez que você passa de um para o outro, você passa dando a posse. Como, por exemplo, a gente passa para um parâmetro, a gente diz, ei, a responsabilidade agora desse bloco é tua. E aí aquele bloco vai para outro canto, você diz, a responsabilidade dele é tua. Porque você sempre tem que saber quem é a responsabilidade de quem é a responsabilidade daquele bloco de informação. Porque na hora que o responsável se desfaz do bloco, o bloco é desalocado. Entendeu? Então, ou você fica num esquema como esse, onde você tem que gerenciar o que é estático e o que é dinâmico, ou você vai para um modo Java, Python, JavaScript e C, onde tudo é dinâmico, e aí você depende de garbage collection, contagem de referências, ou você evolui para um modelo mais denso de lógica, como Rust, onde você tem a sintaxe de mover a responsabilidade de um canto para o outro. Oi. Então sempre pode criar com 2 pontos. No caso, algumas vezes a variável já vê que ela é declarada, inicializada com um PDF. Tá. E aí, nesse caso, eu preciso fazer o depois dela. Não. Então, eu selecionar ainda. Não, assim, algumas coisas importantes, tá? Trabalhar numa linguagem não precisa da lógica, mas para vocês que forem aprender qualquer linguagem nova que vocês não vão queimando muitos passos, tá certo? Então, assim, algumas coisas básicas de como ela funciona é importante que você aprenda. Então, por exemplo, quando você cria um inteiro e ele é inicializado, ele sempre é inicializado com 0. Mas ponteiros, por algum motivo, são inicializados com lixo. Entendeu? Uma coisa assim. Então, na dúvida, inicializa tudo. Por quê? Porque vai variar de linguagem para linguagem. Então, se você inicializar aqui dentro, você não precisa inicializar dentro dos construtores. Se você inicializar aqui, você não é obrigado a inicializar aqui. Você tem que inicializar em algum lugar. O que você não pode é deixar sem inicialização. Você vai ter, dependendo da linguagem, aceleradores sintáticos. Exemplo. Você está lá em TypeScript, tem uma bodega como essa daqui, ó. Olha como é que em TypeScript esse negócio seria escrito. Tá vendo que aqui eu tive que criar as variáveis e depois eu criei o construtor? Em TypeScript eu poderia só dizer assim, ó. Tira isso daqui e aí eu tenho uma variável private lógica, uma variável private int criatividade, entendeu? E uma variável private string nome. E isso é o que as linguagens chamam de açúcar semântico. É uma forma compactada de você fazer algo que você faria em várias linhas. Então aqui, olha a marmota. Ele está criando o construtor e os atributos ao mesmo tempo. Então aqui é como se eu tivesse criado 3 variáveis privadas e eu estou usando essas variáveis para inicializar o construtor. Não. Mas porque eu estou dizendo, cada linguagem vai ter açúcares e açúcares semânticos. Por exemplo, Java tem um monte, mas não é tão perceptível. Em Java, a string é um objeto. Mas você não dá new na string. Você pode? Pode. Mas ia ser tão sujo, tão feio eu ter que ficar dando new. Toda vez que eu quisesse criar um texto, que eles pensaram, vamos deixar o new para lá, pelo menos na string. Entendeu? Então, assim, a linguagem vai ter suas próprias quebras de regra para fazer a coisa ficar um pouquinho mais fluida. Então, aqui você tem o mesmo conceito. Você tem atributos e você tem construtores. Eles vão funcionar da mesma forma. Só que a linguagem já deu um jeito de... se a gente vai só atribuir... Para não ter que fazer 1000 vezes a mesma coisa, mas assim, você tem formas de fazer get set sem ter que precisar fazer todos aqueles códigos iguais de get set. Só dizer que aquelas variáveis têm get set e automaticamente a linguagem ela vai criar escala, ele tem esse jeito. Então, o importante você entende o conceito e as boas práticas. Conceito, você tem os atributos que determinam o estado, você tem os métodos que determinam o comportamento. Você tem gets e sets para controlar acesso.
Boas práticas. Sempre inicializa tudo. Por quê? Porque garante que você tem um comportamento estável, independente de onde você está trabalhando. E aí você vai para as peculiaridades. Peculiaridades, como aqui eu tenho estático e dinâmico, eu posso inicializar o que é estático antes de construir o objeto. Tá? Beleza, vamos aqui para o próximo. Acho que a primeira pergunta era essa sobre os construtores. Próximo era para a gente fazer a lapiseira. A lapiseira 1, o grafite, ou a lapiseira 2 com tambor? O grafite. Qual é o número dela? Git, não. TK down PO 004 CPP. É, o TK que faz, na verdade, né? 004. Ajuda. Ele é para simplificar mesmo. Então vamos nós. Esse daqui é o código base. Então aqui a gente tem a espessura, aqui a gente tem a dureza e o tamanho em milímetros, né? Em milímetros. Não. Tá. Aqui a gente tem o construtor. A gente poderia fazer o construtor já naquele modo, né? Thickness. Pra que isso, mano? Grosseria. Tô nem usando move. Uma colega minha ajudou lá justamente no construtor. Porque, tipo, na questão do relógio, pelo que eu entendi, por causa de uma condição, você precisa usar o método 7 para inicializar. Enquanto que na questão do Tamagotchi, você não precisa. Não. É uma questão de a que a gente chama de lógica de negócios. É o que rege o comportamento. Por exemplo, aqui no grafite, não existe, pelo menos definido no problema, uma restrição de qual possa ser a espessura, qual possa ser a dureza, qual possa ser o tamanho. Ele pode ser qualquer valor, mas o relógio existe. Qual é a regra? Você não pode ter uma hora que fuja 0,23, você não pode ter minuto que fuja 0,60. Então, meio que para o grafite, não existem valores que tornam o grafite inválido, mas para o relógio existem. Então, por isso você tem que controlar o relógio. Porque você não pode permitir que a hora seja 10 horas e 90 minutos. Não faria sentido. Aqui, até você, por exemplo, o que é que você poderia definir? Poderia definir que a espessura ou vai ser 0,2, ou vai ser 0,3, ou vai ser... Mas mesmo assim, quer dizer que a pessoa não pode criar uma nova espessura de grafite? Fazer um grafite? Pode. A própria dureza, 2B, você poderia restringir que só fosse valores tipo HB, 2B, 3B, mas só se você precisasse mesmo. É porque na hora fica muito escancarado que não pode ser 25 horas. Entendeu? Por isso que lá a gente precisa usar o 7. Uma segunda dúvida que talvez apareça é, vocês viram esse const aqui em alguns lugares? Sabia não? É assim. Quando a gente cria uma variável, include IOString. Isso é uma outra coisa que só tem no C++, tá? Você tem como controlar o nível de acesso ao teu objeto. Então, se você cria um int x, você pode fazer o que você quiser com esse x. X recebe 7. Mas eu poderia também fazer um x que é uma constante. Então, eu digo que o x é 0. A partir do momento que o x é 0, eu não tenho mais como alterar o x. Ok. Isso é fácil de entender com variáveis cruas, né? Raw. Variáveis como inteiro, float, string. Quando você cria um objeto, struct pessoa. Vai, Copilot, vai. Idade e nome. Quando você cria uma pessoa P, João 20.
O que seria dizer que eu estou criando uma pessoa constante? É uma pessoa que não pode mudar. Ou então, o que significaria dizer que eu estou passando por uma função, por exemplo, a minha função, ela é void show pessoa. Sei lá, não consegui pensar em nada não. Show pessoa. Para mostrar a pessoa, ela precisa alterar a pessoa? Não. Então eu poderia dizer que essa pessoa que ele vai receber é uma pessoa constante. Só que do jeito que está aí, eu vou pegar o P e copiar aqui para dentro. Se é uma cópia, não faz diferença nenhuma. Então, eu poderia colocar como uma referência constante. E essa é a parte legal. Eu posso dizer que ele tem acesso a P, só que ele não tem acesso a modificar P. Olha que legal. Eu estou passando a pessoa P para dentro do show, mas ele não tem acesso a modificar P. Isso permite que eu use um objeto aonde eu quero e tenha certeza que se alguém modificou esse objeto, não foi esse módulo, não foi essa função, não foi isso. Entendeu? O controle de acesso, ele me dá esse poder. Beleza, agora a pessoa não pode modificar o P. Como é que eu sei que a pessoa não vai modificar o P? Na hora que eu estou criando a minha classe, eu tenho que dizer o que é que modifica e o que é que não modifica a classe. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um void setNome. SetNome modifica a classe? SetNome modifica o objeto? Oi? Tá, vamos lá. Quando a gente tem uma variável crua, um inteiro, é fácil. Ou ela muda ou ela não muda. Ou eu leio ou eu escrevo. Mas quando eu tenho um objeto, o que é que significa dizer que eu não vou modificá-lo? Como é que eu sei que um método vai modificar e o outro não? Eu tenho que dizer, por exemplo, o método getNome modifica, sim ou não? O método getNome modifica a pessoa? Não, então eu tenho que dizer, ei, isso aqui é seguro de ser utilizado, ele não modifica a pessoa. O método setNome modifica a pessoa? Sim, porque eu estou pegando e passando um valor para dentro do atributo, eu estou mudando o estado do objeto. Então esse cara aqui, ele não é const. Então aqui dentro se eu recebo uma pessoa como const, eu posso chamar o p.getNome, porque ele é const, mas eu não posso chamar o p.setNome, porque ele vai dizer, ei, eu não posso chamar o setNome porque o setNome modifica e você está lidando com um objeto que não pode ser modificado. Então, assim, qual é a sugestão? Vocês não precisam usar o const. Mas vocês entendam que o const ele serve como controle de acesso. Eu posso criar um recurso, um bloco, um objeto e posso fazer com que essa entidade navegue por onde ela precisar, sem que eu precise duplicá-la, sem que eu precise copiá-la e com a garantia de que ela não vai ser modificada. É uma forma de ter melhor controle. Por exemplo, se você não tem como fazer isso em Java, você não tem como fazer em JavaScript. Se você passou aquele objeto para algum local, a pessoa tem total poder sobre aquele objeto. Pode invocar qualquer método, pode fazer qualquer coisa. Ah, Davi, e se eu quisesse, por exemplo, eu tenho aqui essa pessoa, eu quero passar para cá só as informações, eu quero garantir que ele não vai ser modificado. Se você passar ele, você está dando total acesso. O que normalmente a gente faria seria eu passo a cópia dele, o clone dele. Entendeu? Porque aí eu estou passando todos os dados com a garantia de que a pessoa não tem acesso ao valor, à entidade original. Em qualquer tipo de informação.
O que é o coração da ideia aqui? No C++, eu tenho como passar o mesmo bloco de memória com a garantia de que ele não vai ser modificado. Em Java, Python, JavaScript e todo o resto, é sempre um ponteiro que vai. É tudo ponteiro. Então, se a pessoa tem o endereço, a referência, ela pode modificar. Se eu quero garantir que ela não vai modificar, então eu não posso passar o valor original, eu tenho que passar uma cópia do valor. Entendeu? Eu não posso passar o objeto original. Por isso que a gente diz que ir de C++ para Java, JavaScript, Python, qualquer outra, é fácil, porque é simplesmente dizer, ah, beleza, não tem const, não tem estático, não tem nada disso. É tudo, entendeu? Então, é simplesmente um subconjunto bem menor da linguagem. É sempre referência que passa. É sempre dinâmico, é sempre new. Então, é bem mais fácil, porque, assim, o que a gente faz, pelo menos o que eu faço na disciplina de PO, é uma mistura de orientação a objeto com LEAP. Vocês vão ter cadeira de LEAP? LEAP, né, que é linguagem de programação. E o que é a disciplina de LEAP? É justamente o que a gente faz aqui em todas as aulas. É compreender como é que as linguagens funcionam. Entendeu? Aí você teria um pouco de funcional, um pouquinho de cada linguagem e entender que a forma de atribuir muda de um para outro. Aqui a gente está trabalhando com referências, aqui a gente está trabalhando com ponteiros, aqui está trabalhando na stack, aqui está trabalhando na pilha, porque aí você tem uma maturidade maior sobre compreensão de o que é uma linguagem de programação. Como é que ela funciona, ao invés de pensar que tudo é sempre a mesma coisa, igual e do mesmo jeito. Ok? Então pronto, é isso que é o const. Eu acabo deixando os consts nos códigos sem querer, mas se você quisesse, você poderia remover todos e deixar a cópia para tudo. Funcionaria da mesma forma. Caso você queira construir um código do zero, a gente usa o const porque a gente não quer que passe o valor de cópia para qualquer campo chamado. Normalmente, você só tem duas coisas úteis, três coisas úteis. Por exemplo, número 1, você quer copiar o objeto. Você faria assim. Então, a pessoa que foi passada bem aqui é copiada para cá. Ok, esse é o primeiro. Número 2, você quer acesso de alteração do objeto. Então, você passa ele lá e como você quer alterá-lo, você pede a referência. Esse é o segundo que é útil. Dificilmente você vai passar ou pedir o ponteiro. Muito difícil, a não ser que você esteja trabalhando com código de baixo nível, estrutura de dados ou alocação direta de memória. Então, assim, a gente raramente vai fazer isso daqui. E o último seria quando você quisesse o menor acesso possível. Esse é o mais comum que vocês vão encontrar. Eu quero o objeto original sem cópia e eu não vou modificá-lo. Então, normalmente, a gente tem esses três casos. Esse daqui, por exemplo, não faz sentido. Ué, se eu já estou copiando, qual é a diferença de dizer que eu vou mudar ou não vou mudar? Não faz sentido, né? Já é uma cópia. Então, ou você faz a cópia, ou você pede para alterar, ou você pede o original se comprometendo a não alterar. Normalmente, a gente usa um desses três. Ok? Já que a gente já está nesse assunto, vou aproveitar e vamos entrar um pouquinho mais em LEAP, tá? Int value. Isso daqui é uma cópia. Então, esse aqui você já entendeu que você pode pegar o seu valor e fazer aqui. std cout value. É um vídeo que o senhor passou que fala um pouco sobre referência. Pronto. Acho que eu até já falei isso no vídeo, né? Eu posso passar um valor e aí eu posso fazer um show de 5. Beleza. Segundo caso, se eu quero direito de acesso, foca que isso aqui é importante, tá? Já que a gente está no assunto. Beleza, copiei o 5 aqui para dentro. Se eu quero direito de acesso, eu vou colocar o quê? A referência. Só que na hora que eu faço isso, eu não tenho mais como passar o 5. O 5 pode ser alterado? 5, eu posso alterar o valor 5 aqui? Isso é um bloco de memória ou é só um valor? É só um valor. É o que a gente chama de L-value. L-value recebe R-value. Normalmente é assim, ó.
Eu posso colocar um valor em um lugar. Um valor eu posso colocar em um lugar. 5 é um valor ou é um lugar? É um valor. 5 não é um lugar, não é uma variável. Por isso que se eu tentar fazer isso, ele vai dizer, ei, você não pode passar o 5, porque eu preciso de um lugar, ó, um L-value. Ah, então eu poderia fazer assim, int x recebe 5 e aí eu passo x. Agora, pode? Pode, porque x é um lugar. E quando eu coloco em comercial, eu quero um lugar. Então eu já entendi. Se eu fizer cópia, eu tanto posso fazer direto, assim como assim. Se eu fizer referência, obrigatoriamente eu tenho que passar uma variável. Mas se eu fizer uma referência constante, aí tanto faz ser um valor ou um lugar, porque eu não vou modificá-lo mesmo. Então, como referência constante, eu tanto posso passar o x quanto posso passar o 7. Entendeu? E porque eu não vou modificá-lo, então eu pego o bloco de memória que foi criado para o 7, lá na tabela lá na tabela de constantes, e eu posso passar ele diretamente, porque ele não vai ser alterado. Então não tem perigo da pessoa tentar mudar diretamente o endereço lá da tabela de variáveis. Tá? Vamos, enfim, chegar na lapiseira. Então, vamos nós aqui. Ó. Então, eu vou fazer em etapas. Primeira coisa que eu vou fazer é comentar tudo isso daqui. E aí eu só vou deixar o show. Para o show, eu preciso da função write. A função write, ele vai chamar esse método bem aqui, né? Que imprime uma lapiseira. Ele vai chamar o str, que já está pronto isso daqui. Já mandei pronto, foi. Ah, sim, é muito bom. Devia ter apagado isso. Eu não preciso do write, não preciso do insert, não preciso do remove. Vou comentar tudo. Eu não preciso do tem grafite, vou comentar também. Eu só preciso atribuir, né? Eu vou atribuir. Não, não vou atribuir, não. Vou só criar a lapiseira, né? Pronto, criei a lapiseira e a minha ponta começa como nulo. Vamos criar aqui o grafite. Uso por página é aquele if, né? Como é que é o if? Se a dureza for igual a HB, retorna 1. Se a dureza for igual a 2B, retorna 2. Se a dureza for igual a 4B, retorna 4. Se a dureza for igual a 6B, retorna 6. Se não, retorna 0. É isso, é? Tá certo? Esse código tá certo? Não, tá errado. Por quê? Você não usa return e else ao mesmo tempo. Copilot, eu pensei que você já tivesse aprendido isso. Você já está comigo há tantos semestres. Copilot, ó. Deixa ele escutar isso, não. Beleza, ó. Se a dureza for HB, eu retorno 1, 2B, 4B, 6B. Pegar espessura, eu vou retornar thickness. Pegar dureza, eu vou retornar dureza. Pegar tamanho, eu vou retornar tamanho. Setar tamanho. Aí agora a gente vai fazer uma coisa. Eu não posso permitir que o tamanho fique abaixo de 10 milímetros, né? Não posso permitir. Então, eu vou fazer assim. Se size for maior do que 10, você poderia também ter feito isso lá no método, set size. Se não, 10. Ok, acho que aqui já foi tudo que eu precisava para começar, né? Oi. Mas não precisava obrigatoriamente ter feito isso aqui, não, porque você poderia fazer o controle lá da função write. Assim, eu lembro desse problema e, tipo, não é que a gente tem que
Ah, não, no Write tem que dizer, se for menor que 10. Você não pode escrever a menos do que 10. Ah, pronto. Tudo bem, você poderia fazer aqui, faz de conta que você tirou o grafite e quebrou na unha, que nem meus filhos fazem. Toda criança adora brincar com grafite, ver o quanto que aguenta, né? Aí eu vejo os pequenininhos com os grafites na mão. Amorzinho, dê pro papai, estica a mãozinha, estica pro papai. Amorzinho, é frágil, o papai vai pegar bem direitinho, tá certo? Esse grafite pode furar a sua mão, não aperte não. Pá! Aí quebra o meu grafite, miserável. Pêncil. Minha prima, outro dia, falar com o Raio. Bora lá. Vamos ver aqui, CD004. Vamos começar a rodar os testes. TK, Run, Solver, Cases. Vê se passa aqui no primeiro teste. Oi. Hã? Eu tô no mute. Não, eu tô no mute no Meet, mas o OBS está gravando. Oi. Tá vendo? O OBS está gravando. É porque eu não estou transmitindo do meu computador. Eu estou mandando via Google Meet para aquele, porque eu estou sem o cabinho e aí estou transmitindo daquele. Semana que vem não vai ter mais isso, porque eu já comprei o meu cabinho e já chegou lá em casa. Vamos lá. Vamos ver o que foi que passou no primeiro teste aqui? Não, nem no primeiro. Ah, tá, porque eu não estou inserindo os grafites ainda. Então, vamos inserir os grafites. Vamos botar aqui o método insert. Então, inserir o grafite... Não, init, né? Tem que iniciar a lapiseira. Então, init... Tá, iniciar... Agora, precisamos do inserir. Para inserir, eu recebo um grafite. E eu já recebo ele pronto, porque ele é criado aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui onde ele é criado? Eu pego os parâmetros e crio ele aqui embaixo. Deixa eu tirar ele daqui de dentro. Meu grafite é isso daqui. O primeiro valor seria... O que é o primeiro valor? O primeiro valor é a espessura, o segundo é a dureza e o terceiro é o tamanho. Então, eu teria aqui os três valores. Então, espessura é o argumento 1, fazendo em partes, né? Para quem ainda está viajando. Perdão, JavaScript não. A dureza seria o parâmetro 2. E o tamanho seria o parâmetro 3. Alguém ainda tem dificuldade de extrair as coisas da main? Espessura, dureza e tamanho. Tá de boa isso daqui, Jade? Mais ou menos. Ó, assim, ó. Mas você tem que olhar o que é que tem no teste. Vamos olhar aqui para o teste, ó. No teste, o teu inserir... Você tem que olhar para cá. O que é que o inserir está fazendo? Passando esses elementos nessa ordem, tá vendo? Ó, inserir está passando a espessura, depois a dureza, depois o tamanho. A espessura é um float. A dureza é um string e o tamanho é um inteiro. Então, você tem que pegar esses elementos nessa ordem. Beleza, se a pessoa digitou inserir, a espessura é o primeiro, a dureza é o segundo e o tamanho é o terceiro. Os elementos eles estão nesse vetor, que é um vetor de argumentos. O vetor de argumentos é um vetor de texto. Então, eu tenho que args é um texto. args1 é um texto, args2 é um texto, arg3 é um texto. Se eu fizesse só assim, eu teria que todos os três seriam textos. Texto, texto e texto. Só que o primeiro não é um texto, o primeiro é um double. Então, como é que eu converto para double? Para simplificar, só botar o mais. O mais está definido lá no FN. Ele faz o quê? O mais é uma função que transforma um string em um double. Beleza. E agora eu preciso transformar para inteiro. Eu transformo para double e faço um cache para int. Forma mais fácil que tem.
Pronto, agora espessura é um double, dureza é um string, tamanho é um inteiro. E eu preciso pendurar essas informações como o back-end, que é como é chamada de função. O insert recebe 3 valores ou recebe um grafite? Ele recebe um grafite. Então eu tenho que criar o grafite aqui para passar o grafite criado. Se ele recebesse os valores, eu mandaria diretamente os valores aqui. Dureza, tamanho perdão, espessura, dureza, tamanho. Mas não, o grafite ele é criado fora da lapiseira, é uma agregação. Se por acaso o grafite tivesse que ser criado dentro da lapiseira, eu poderia passar os valores e ela criaria para mim. Como, por exemplo, é na atividade do contato. A agenda é que cria os objetos contatos. Então, você passa os valores para a agenda e a agenda cria os objetos contatos e guarda os contatos. Mas aqui não, eu tenho que criar o meu grafite do lado de fora. Então, eu crio o grafite aqui, ó. Criei um grafite, passando a espessura, dureza e tamanho, e mando o grafite para a função inserir. Tá aqui, ó. Então, você precisa dessa percepção. Ué, o que é que eu estou recebendo e em que ordem eu estou recebendo? Estou recebendo aqui. E aí você faz isso para as outras coisas. Por exemplo, iniciar recebe a dureza. Então, quando eu chamo iniciar, eu passo a dureza para o construtor. A dureza é um float, então eu pego o texto, converto para float e passo para o construtor. E a gente fica fazendo esse jogo de ping-pong. Pega os valores que vem lá da main, né, do texto, interpreta, invoca as funções, imprime o resultado. E aí pega os valores, manda, imprime o resultado. Pega os valores, manda, imprime o resultado. Ok, inserir. Vamos ver se agora esta bodega consegue inserir o meu grafite. O que é que está dando aqui, ó? Insert 072B 50. Era para dar calibre incompatível. O meu não está dando calibre incompatível. Eu esperava que não desse certo inserir e ele está inserindo. Então vamos corrigir. Cadê o meu método insert? Ué, porque eu não fiz nada. Por isso que não funciona. Vamos lá. Para inserir, eu vou ter também o tem grafite. Como é que eu sei que tem grafite? Tem grafite se aponta por diferente de nulo. Se a ponta for diferente de nulo é porque tem grafite. Beleza. Para inserir, eu só posso inserir se não tem grafite. Então, se tem grafite, eu vou avisar, dar aqui a mensagem de erro. Eu nem sei qual é a mensagem de erro, para isso eu tenho que pegar a mensagem certinha aqui lá no texto, né? Não. Quando eu tentar... Já existe grafite. Eu vou copiar aqui e vou mandar para lá. Então, se já tem grafite, eu aviso que já existe grafite. E eu retorno falso. Beleza. Esse é a primeira falha. Se eu tento inserir quando já tem grafite. A segunda coisa é se os calibres do grafite e da lapiseira são diferentes. Acho que alguém me perguntou, professor, como é que eu vou saber se são iguais? Ué, o da lapiseira está no atributo dela, seria o this.thickness. Que eu estou dentro da lapiseira, aqui, ó. Eu estou dentro da classe lapiseira. Então, quando eu uso this, eu me refiro à lapiseira. E o grafite seria o... Não é o this, né? Porque o grafite não está na lapiseira ainda. O grafite, ele está aqui, ó. Parâmetro. Por que que aqui é seta e não ponto? Porque o shared PTR ele tem sintaxe de ponteiro. E ponteiro a gente usa seta. Se não fosse ponteiro, seria ponto. Então, se o meu parâmetro, a espessura dele, for de grafite muito grosso, não, mano. Como se pudesse botar um fino. Se a espessura dela for diferente da espessura da lapiseira,
aí eu digo que é calibre incompatível. Se não tem, e se o calibre é compatível, aí eu coloco. Como é que eu coloco? Só fazer isso. Eu pego aquele atributo, aquele parâmetro e salvo no atributo. Beleza? Então vamos rodar de novo. Agora ele está dando erro no remover. Ele não está conseguindo remover o grafite, mas não remove porque eu não fiz. Então, para remover, vamos para todos. Era essa o problema? Onde era que estava dando problema? É. Tá melhor agora? Tá. Aí a remover seria a mesma coisa. Vamos agora para o write, que é onde vocês embananaram, né? Qual é a ideia do write? Você teria que ter alguns testes, não era? Primeiro teste, verificar se tem grafite. O segundo, se tem papel, não. Escrever até o final, né? Pronto, aqui seria só uma... Você poderia fazer assim, ó. Você tem o valor atual do grafite. Para simplificar, vou salvar nas variáveis, tá? Atual seria this seta type, que é onde tem o grafite, seta size. Beleza? Isso é o tanto de grafite que você tem agora. Quanto é que eu tenho que gastar? É this.type, o tanto que você vai usar para escrever uma página, beleza? Ok? Então, o final seria o que você tinha menos o que você gastou. Sucesso? Só que aqui você tem duas possibilidades. Ou esse final é válido ou é inválido. Se o final é válido, é que se sobrou for maior ou igual a 10, é porque você conseguiu escrever tudo, concorda? Então, você simplesmente dá um set size e acabou-se. E tchau. Se você não conseguiu escrever tudo, você conseguiu escrever alguma coisa. Verificar se tem grafite. Verificar se é maior que 10. Se é maior que 10, você vai conseguir escrever alguma coisa. Então, se você não conseguiu escrever tudo, aí você avisa que folha incompleta. E você trava no 10, que foi o máximo que você conseguiu escrever. Não é, assim, não é difícil, mas não é trivial. Oi. Não, não precisa. Eu só escrevi aqui para ficar mais fácil de entender a lógica. O que sobrou é o valor lógico, né? Por exemplo, lógico. Na teoria, se eu conseguisse escrever tudo, ele ia ficar com 7. Só que 7 é um valor inválido. Então, na computação, é muito mais fácil a gente calcular o valor final, aceitar que ele é inválido e corrigi-lo do que impedir que ele aconteça. É que nem o lance da colisão. Para saber se o boneco está dentro... Para impedir o boneco de entrar na parede, você calcula a posição final dele é dentro da parede, você percebe que ele está dentro da parede, e aí você tira ele para fora da parede. Entendeu? Então você aceita a colisão e corrige a colisão do que impedir a colisão. Não, aí vai depender de modelo para modelo que você está trabalhando. Porque assim, normalmente você não implementa a colisão quando você está usando um engine. Você já tem os modelos de colisão que existem. Seja por pixel, seja por distância. Estou falando, se você fosse implementar a colisão na mão... Então, a engine já vai te dar todos os modelos de colisão. Você tem que modelar os teus objetos dentro da forma como ele entenda. Seja com array de pixels, seja com das figuras, entendeu? Oi.
Esse sério para animar vencer. Tá, tudo bem, bora lá. 96. A gente tem que ir por passos, tudo bem? Então vamos lá. Quem é o des que eu tô falando agora? Des, quem é o des? Eu tô em que classe? Lapiseira. Então o des é a lapiseira. Vamos partir da lapiseira. A lapiseira tem atributos. A partir do des, eu consigo chegar seja nos métodos ou seja nos atributos. Se eu der um ponto barra bem aqui, ele vai dizer, a partir do des eu tenho os métodos e os atributos. Estão aqui, tá vendo? Os atributos são os tijolinhos. Tá vendo que é os tijolinhos azuis? E os métodos são os quadradinhos roxos. Então, o atributo eu tenho o thickness e o tip. E os métodos eu tenho, tem grafite, inserir, remover, str e write page. Então, se eu quero ir para a ponta, eu vou para o tip. O tip é um tipo de... é um ponteiro para grafite. Então, eu saí da lapiseira, como ele é um ponteiro, eu fui usando seta para cá. Beleza, agora eu estou aqui. O que é o tip? Tip é um ponteiro para grafite. Como ele é um ponteiro, eu uso seta ou ponto? Seta. Porque para navegar em ponteiros eu uso seta. Então eu vou aqui em seta de novo. Agora eu estou no grafite. E eu posso ir para onde? Pegar a dureza, pegar tamanho, pegar a espessura. Entendeu? E aí eu vou navegando. Eu quero saber qual é o tamanho atual. Isso é um método. Então, para chamar o método, eu coloco o parênteses. E aí a gente vai andando de passinho por passinho. Então, isso é um ponteiro para lapiseira. Isso é um ponteiro para grafite. E isso é um método do grafite. Vai andando. Tá? Mesma coisa. Isso é um ponteiro para lapiseira. Isso é um ponteiro para grafite. E isso é um método do grafite. Melhorou? Tá? Então é só você sempre pensar de passos em passos. Vou fazer o que é isso daqui, ó. Eu estou na linha, não. Des, seta, tip. Vamos ver se a gente entende o que é isso. Passo a passo. O que é o des? É um ponteiro para lapiseira. O que é o des seta tip? É um ponteiro para grafite. Se eu pegar um ponteiro e botar um asterisco na frente, o que acontece? Ele ele dá um salto, né? O asterisco ele é sempre um salto para o valor. Então eu deixei de ser ponteiro para ser grafite. Então isso daqui, se eu olhar só para isso daqui me dá um grafite. Não um ponteiro, mas um grafite mesmo, um objeto grafite. Por quê? Porque é o que o asterisco faz. O asterisco pula para o valor. Então, eu deixei de ser um ponteiro para ser um grafite. Se ele é um grafite, eu não acesso mais usando seta. Eu acesso usando ponto. E aí eu poderia pegar o size. Oi. No final... Perdão, repete, não entendi. No final do ciclo, no print, Tá. ele tá lá com valor. Tu tá falando aqui? Tá. Se eu fizesse aquilo. Pronto, aqui é útil. Na hora que eu vou imprimir, vamos aqui, ó. Vamos fazer o print todos juntos, tá certo?
Isso daqui é útil para quando vocês tiverem que fazer o print. Aqui a gente começa fácil, né? Peguei, criei um fluxo para poder guardar as informações. Aí eu mandei o calibre, a dureza e o grafite. Na hora que eu vou imprimir um grafite, tô na linha, valeu. Na hora que eu vou imprimir um grafite, se eu simplesmente fizer SS recebe tip, isso daqui é um ponteiro. Se eu tentar imprimir um ponteiro, ele vai gerar um endereço para mim. Eu não quero um endereço. Então eu vou só socar aqui, pule para o valor. Ué, só que aí eu tenho um outro problema, né? E se não tiver nada nesse objeto? Se eu pular para o valor e cair no PTR, ele vai conseguir imprimir no PTR? Não faz sentido, né? Então aqui a gente poderia fazer um teste. Ei, essa ponta existe ou não? Se essa ponta não existir, então eu vou imprimir, sei lá, vazio. Exemplo, eu não sei como é que tá lá não decorei não. Se essa ponta não existir, eu imprimo vazio. Se existir, eu imprimo o valor dela. É assim? O que foi que eu errei aqui? Ah, tá. Asterisco, fazer assim, tip, seta, str. É porque o ternário, ele tem uma regra que é obrigar que a saída ela seja obrigatoriamente do mesmo tipo. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Se não tiver ponta, imprima vazio. Se tiver ponta, imprima o texto da ponta. E agora eu consegui converter uma coisa que era um ponteiro num texto. Sem ter o perigo de cair no PTR. Antes era mais simples, mas tinha um if do mesmo jeito, não tinha? Cadê? Ah, mas aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Eu tô testando se é nulo, aí aqui eu tô colocando as chaves e o asterisco, senão eu tô colocando nulo. Essas três linhas seria a mesma coisa de fazer o seguinte, se type for diferente de no PTR, tá vendo? Ó? Se for diferente de no PTR, eu vou colocar o quê? Chave mais type.str mais chave, senão eu coloco nulo. Mesma coisa aqui. Essas três linhas. Aqui, ó. Se for diferente de nulo, eu coloco o texto. Se não, eu coloco nulo. A mesma coisa, só que aqui eu estou com if else. E ali em cima eu estou com ternário. Assim, para os mais desesperados, dá para fazer isso daqui numa linha só, tá? Você pode fazer assim, ó. Retornar. Você cria um objeto string. E aí já começa a mandar as informações direto para ele. Manda o calibre. Manda o thickness. Manda esses dados aqui. std string, manda o calibre, manda o thickness. std string. Manda o calibre, manda o thickness, manda o grafite, manda a ponta e no final converte para string. O quê? Nesse string. Por exemplo, o calibre está ali imprimindo um texto, não? Tá, mas isso é o que a gente chama de objeto anônimo. Olha como é fofinho isso daqui, ó. Isso daqui é um string, concorda? Eu não criei um nome para essa variável porque eu não vou precisar dela de novo. Eu criei um fluxo e aí assim que eu criei o objeto, eu já fiz o quê? Mandei o calibre, o thickness e o grafite para o fluxo. Mandei tudo isso daqui para o fluxo e mandei também essa informação aqui. Então, no final, tudo isso daqui é um fluxo. Para transformar o fluxo em texto, como é que eu faço? Eu chamo o str. Ué,
mas também você poderia fazer de várias etapas como a gente tinha antes, né? Cadê antes? Antes era assim, né? Cria o fluxo, manda, salva, manda, salva, manda, salva e no final gera. Ok, papapá. Oi. Próximo passo, para onde é que vocês querem ir agora? Vocês querem terminar o write ou não precisa? Acho que não precisa não, né? Do jeito que a gente explicou já dá para fazer. O que mais aí de dúvidas? Tá, já daqui a pouco, tá? Eu olho os códigos. Vocês querem que eu olhe o código de vocês no Moodle para a gente ver aqui ao vivo e já ajudar e corrigir ou não precisa? Ninguém quer mostrar seu código, não? Não. Diz. No caso de teste, quando aparece um errinho. Erro de execução. Significa que no meio do código, o teu código abortou. Porque você pode ter o quê? Erro de compilação, ele nem compila. Erro de lógica, ele executa completamente, mas o resultado que ele gera é diferente do resultado esperado. O erro de execução, que na metade da execução o teu código aborta. Pode ser um loop que não teve fim, pode ser um ponteiro que saiu descrevendo onde não devia, entendeu? É um erro de execução. Normalmente você está dentro de um vetor e sai escrevendo onde não devia, ou está com um ponteiro errado, lendo o que não devia, e ele dá esse tipo de erro. Hã? Não sei. Manda um print, eu não estou conseguindo lembrar não, tá certo? Quando der esse erro aí, vocês mandam o print. Esse erro de execução é o mais chato, porque você tem que sair rastreando onde é que ele pode ter quebrado, né? Esse daí é o pior que tem. A dica é ver, quando dá erro de execução, em qual foi das linhas da chamada que o bicho travou. Aí você sai olhando qual foi das linhas da chamada. Por exemplo, ele processou tudo direito, mas na hora do insert ele pulou fora. Então, teu erro deve estar no insert. Aí você vê lá qual foi das chamadas que ele deu errado. Ok. Estressados, precisa fazer alguma coisa? Tá. Eu tenho para fazer, eu tenho uma matéria nova para essa semana, que seriam enumerações, que é para a gente abrir o bloco novo de enumerações, que é enumerações e composição, que é o porquinho, a junk food e tarifas. Porquinho, junk food e tarifas. E aí, como eu acho que eu vou deixar amanhã o horário todinho para a gente fazer enumerações, que é um pouco assim, eu vou aproveitar o tempinho que a gente tem hoje para já explicar uma das tarefas da semana que eu deixei para a semana que vem, que foi... A bodega foi de boa, meu povo? Bodega, teve o vídeo da bodega, né? O pula-pula, ele é fácil, porque é só tirar as crianças e jogar para dentro do pula-pula. Alguém teve dificuldade de manipular a lista? Porque o pula-pula e a bodega usa listas, né? Aham. Tá, boa. Então, deixa eu só pegar aqui uns exemplos para a gente trabalhar com lista, porque listas são diferentes. Então, bora lá. Listas.cpp. Listas são diferentes de vetores. Include list. Porque a gente começa a trabalhar com vetores e acha que tudo são vetores, porém não. Por exemplo, eu vou criar aqui uma pessoa. Obrigado, Copilot. E aqui a gente vai criar uma lista de pessoas. Vai, Copilot. std list de pessoa. A forma de utilizar é muito parecido com o vector. Por exemplo, no construtor, eu quero criar 3 pessoas. 3 pessoas iguais a João. Você poderia usar a mesma forma do construtor do vector.
a quantidade e o elemento default. Ou você poderia fazer a construção como no vector, fazer aqui na mão. A primeira pessoa vai ser... Não, perdão. Vai ser o... Era isso mesmo. Vai ser o João, depois a Maria, José, a Ana e o Pedro. Tá aqui as pessoas. Onde é que a lista muda? Na lista, eu posso fazer como eu fazia no vector, que eu fazia o for range. For range. Perdão. Tá vendo aqui, ó? Mas eu não posso fazer na lista o for indexado. Int i recebe 0, i menor do que int de pessoas.size e mais. E aí eu vou explicar por quê. Aqui ele vai dizer, ei, isso daqui não existe na lista, tá? Quando você faz isso no vector, faz sentido. Porque você diz assim, ó, eu quero a pessoa 500. Qual é o cálculo que o compilador faz? Beleza. Cada pessoa ocupa 10 bytes. Pessoas começam na posição 1000. Você vai querer 1000 mais 500 vezes 10. Porque cada pessoa é 10 bytes, você vai para a posição 500. Ok? Então ele pega o começo, posição 1000. Ele pega o tamanho do elemento, 10 bytes. E ele pega o índice 500. 1000 mais 10 vezes 500. Você cai naquela posição e a pessoa está lá. Na lista não é assim. Na verdade, não é assim na lista, não é assim no mapa, não é assim na tabela hash, não é assim no conjunto, não é assim em canto nenhum. Mas é assim no vetor. Por quê? Porque o vetor te garante espaço contínuo, alocação contínua. Mas nos outros, você pode ter que a criatura pode estar em qualquer posição da memória. Então, normalmente, você vai percorrendo eles de um por um, ao invés de fazer assim, ó, salto. Isso daqui é um percorrer de um por um, tá vendo? Para todas as pessoas na lista. Os valores vão sendo passados de um por um. Então, como é que a gente percorre a lista? Opção 1, assim. Mas aí você obrigatoriamente percorreria todo mundo. Opção 2, utilizando interadores. Interador é um negócio com semântica de ponteiro, ou seja, ele se comporta como ponteiro. E a carinha dele é assim, ó. Eu vou começar no começo da lista. Vou, enquanto não chegar no final da lista, vou de um por um. Então, isso daqui você poderia imaginar que é um ponteiro que vai andando, olhando para cada pessoa da lista. Tá vendo? Como se fosse um índice, tá certo? A diferença, por que é que isso daqui não é um índice? Porque, no fundo, isso daqui é um interador. O que é um interador? É um objeto que sabe chegar no próximo elemento. Exemplo, se isso é uma lista ligada e eu começo no primeiro, como é que eu chego no próximo elemento? Eu vou atrás do ponteiro que me joga para o próximo elemento. Beleza, aí eu vou para o próximo elemento, não interessa onde ele está. Vou pular lá para o final da lista. Agora eu estou aqui, quero o próximo. Beleza, quem é o próximo? Aí eu olho para cá, beleza, está lá no meio da lista. E aí eu consigo ir no meio da memória, né? Perdão. Eu consigo andar neles. Se isso fosse uma árvore, eu teria que fazer um percorrimento em árvore. Se isso fosse uma tabela hash, eu teria que fazer um percorrimento em hash. Só que para a gente que está usando a lista, não interessa como ele sabe qual é o próximo. Interessa que ele sabe chegar no próximo. E essa abstração, ir para o próximo, está escondida onde? Ali. Vá para o próximo. Como que ele vai chegar não é problema meu. Eu sei que eu consigo percorrer todos. Ué, qual é a diferença disso daqui para isso daqui? Do jeito que está aqui, nenhum, porque ele está percorrendo todos. Mas eu poderia percorrer parte deles. Por exemplo, para lidar com interadores, a gente usa os comandos next e previous. Next para fazer ele andar para frente, previous para fazer ele andar para trás. Então, se eu quisesse não ir do primeiro, mas ir do segundo, eu poderia fazer. Eu vou começar do next e do begin. Então, eu vou começar do segundo elemento. Oi. Pode, por exemplo, eu seria int
sei lá, o índice, tá certo? Imaginando que eu vou começar com um determinado índice, índice 5. Então eu começaria de next índice. Agora eu estou começando do quinto. Qual é a diferença disso daqui para um acesso indexado? No indexado eu pularia direto para o quinto. Aqui eu vou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Eu vou andando de um por um. Aí eu chego lá no quinto e fico no quinto. Entendeu? Assim, logicamente, os dois vão chegar no quinto. Mas, em termos de desempenho, é total diferença. Um é constante, cheguei no quinto. Outro é O de N, proporcional à quantidade de elementos. Eu vou ter que andar 1000 elementos para poder chegar no milésimo. Entendeu? Então, tem que entender o que é que está acontecendo. Então, pronto, agora eu estou começando do quinto e indo até o final. Ou eu estou começando do quinto e eu estou indo até antes do final. Previous do end. Tá? Então, só para vocês entenderem que existe. Tá? Professor, eu quero apagar todo mundo que começa com J. Como é que eu faço? Você pode fazer assim. Ó. Vai percorrendo todo mundo. Não tem um breguesso lá de apagar, né? Aqui, ó, estou percorrendo todo mundo. Para apagar, eu preciso saber quem é a pessoa que eu estou apagando. Então, não adianta isso daqui. Aí eu vou fazer o teste. Ei, eu posso te apagar? Sei lá, sempre existe a pessoa, né? Se o nome dela. Então, vamos por partes. Ó. IT é um ponteiro para a pessoa. Beleza. Se eu botar get nome, eu vou ter o nome da pessoa. Ok. Get nome índice 0, eu vou ter a primeira letra do nome da pessoa. Se a primeira letra do nome da pessoa for J, eu quero remover a pessoa. Imagina que você tem uma corrente, tá certo? A lista é literalmente são elos de uma corrente. Você tem como simplesmente arrancar a corrente, arrancar o elo da corrente e sair correndo com a corrente inteira? Não, né? Você tem que de alguma forma, manter o vínculo. Quando a gente dá um pessoas.remove de IT, você está... Erase. Você está removendo aquele elo, tá? Isso vai acontecer em todas as linguagens, não só em C++, tá? Todas as linguagens que você tentar percorrer e modificar ao mesmo tempo, você pode ter erro de concorrência. Porque você está andando numa estrutura e mexendo nessa estrutura ao mesmo tempo. Aí você vai ter várias, dependendo da linguagem, várias técnicas para evitar problema. Imagina que você está subindo a escada e arrancando os degraus da escada. Que problema que não vai dar? Quais seriam as soluções para isso? Ao invés de percorrer e alterar, uma solução seria você percorre gerando uma nova lista alterada. Você resolveria os problemas de concorrência. Então, exemplo, se você quer tirar todo mundo que tem menos de 18 anos, ao invés de imaginar que você está percorrendo a original e removendo quem tem menos de 18 anos, você poderia percorrer a original criando uma nova lista com quem tem mais de 18 anos. Entende a diferença lógica aí das coisas? Então, você gerou uma nova lista com quem tem, removendo quem tem menos. Você gerou uma lista com todo mundo que tem mais. Por exemplo, aqui no C++, como você está pensando em desempenho, você tem como andar mantendo o vínculo. Seria mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um pessoas.erase, vou remover essa pessoa e o erase vai te dizer quem é que ficou no lugar dela. IT recebe pessoas.erase. Então, você poderia fazer assim, ó. Tira o incremento daqui e aí você faria essa construção assim. Se é alguém que eu quero remover, eu removo e eu pego quem ficou no lugar dela para poder avaliar na próxima interação. Se não é alguém que eu quero remover, eu vou para o próximo. Entendeu? Imagina que você tem vários elos. Se você fosse remover todos eles, você nunca sairia do primeiro. Ok, é menos de 18, eu vou remover. Alguém foi para o primeiro lugar e você não saiu do primeiro lugar. Olhou de novo para a pessoa, ei, menos de 18 eu vou remover. Quem estava no segundo lugar voltou para o primeiro.
Então você nunca sai do primeiro lugar e sai removendo. Opa, eu tenho alguém aqui que eu não quero remover. Então eu faço o quê? Eu vou para o próximo. Então aqui seria uma forma de... Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? Olha o Google, mano. Como remover elementos de uma lista? Vai dar uma solução como essa. Lista.comando. Remover. Porque isso aqui é uma questão de lógica. Por exemplo, se você está em Java, você vai ter que fazer outra abordagem, porque você não tem uma estrutura dessa para percorrer alterando. Aí você precisaria fazer, como eu falei, de criar uma nova lista com os elementos que você quer que fiquem, porque senão ele vai dar erro de concorrência. Sacou aí o macete? Sacou aí o macete? Tá, é porque é o seguinte, ó. O teu, lá é diferente, lá é assim, ó. Supondo, vamos aqui, que agora eu vou dar um nozinho na cabeça, vamos lá. E se eu não tivesse com pessoa? Se eu tivesse com asterisco para pessoa, tá? Pessoa asterisco. Então, isso daqui não é um pessoa João, é um new pessoa, tá? Que é a mesma coisa do PTR. Vamos por partes que dá certo, tá? Então, bora lá. Eu tenho uma lista de ponteiros. Beleza? Que nem lá do pula-pula. Eu tenho uma lista de ponteiros. Agora, pessoa que eu tiro de dentro da lista não é estático, ele é um ponteiro. Então, eu faço seta. Primeira correção que eu faço. Agora, vamos por partes. IT aponta para um elemento. Então, se eu colocar IT seta, eu vou ter o elemento. Só que o elemento, ele é um ponteiro. Na verdade? Então, a forma mais fácil de você fazer é em duas etapas. Você vai fazer o seguinte. A criança é igual a asterisco IT. E aqui, se criança.getNome for isso. Você desempacota o ponteiro e depois acessa o ponteiro. Porque senão você teria que fazer assim, ó. Asterisco, IT, ponto getNome. Teria que botar o asterisco na frente. Porque o iterador é um ponteiro e a criança também é um ponteiro. E você tem que dar um salto duplo. Eu sei, quem criou ponteiros tem que estar queimando no inferno agora. Brincadeiras à parte, quem foi o cara que disse, acho que foi o Linus Torvald, né? Dizendo que o ponteiros foi a pior criação da computação desde todos os tempos. Porque é uma abstração horrível. Eu entendo, é uma abstração horrível. Porque você fica o tempo todo nessa lógica de dar um salto, não dar um salto. Se é para ajudar no emocional de vocês, a primeira vez que eu tive que usar 2 asteriscos na vida, eu passei 2 horas pensando. Foi o tempo que eu ia para o meu curso de francês dentro do ônibus e eu, meu Deus, como é que eu vou botar 2 asteriscos? E eu nunca esqueci desse dia, nunca esqueci. Então não são só vocês que sofrem não, tá? Na época eu fiz um semestre de curso de francês. Sim, e quando não daria para colocar tipo 2 setinhos, não? Não dá para colocar 2 setinhas. Você pode botar 2 asteriscos, mas 2 setinhas não. Cage, aí cage aponta para tal coisa, Não. que aponta para tal coisa. Não, é porque assim, ó, IT é um ponteiro pro dado. Isso daqui é o dado, que é um ponteiro para criança. Isso daqui é uma criança. Agora eu tenho uma criança, então eu poderia fazer criança.getNome. Para me livrar, eu posso me livrar de um asterisco colocando uma seta. Mas eu não consigo me livrar de 2 asteriscos colocando 2 setas. Não dá. Não, porque usando lá dentro do... Esse era o problema, né, que estava dando para ti? Que eu tenho que me livrar eu tenho que fazer 2 saltos. De iterador para ponteiro para criança e de ponteiro para criança para o dado. E aí eu não consigo, eu teria que fazer assim. É porque na questão do lado que o senhor teve um ponto aí que o senhor usou tal coisa, e essa coisa aponta para outra coisa.
Ok, tá, então vamos lá. Na lista, então uma forma de lidar com a lista é essa. A gente vai ter atividade só de lista. Tem uma que é muito legal, que é... Plá, plá, plá. Ai, não, é de estrutura de dados, aqui é de lista. Ó, pai. Tem uma que é editor de texto, que a gente faz um editorzinho de texto, andando o cursorzinho para um lado, para o outro, apagando, escrevendo, é muito legal. Que peninha de galinha, vocês peçam pro professor de vocês para fazer, tá? Pronto, isso aqui era o pula-pula. Eu acho que o mais difícil do pula-pula era remover as crianças. Você tem que percorrer as crianças apagando elas para tirar elas de dentro do pula-pula. Deixa eu ver o que tem mais de novidade aqui. Pronto, vou fazer aqui a chamada retroativa, tá?